meditando um pouco no que diz a passagem de Isaías, no capítulo 40, do versículo 30 e o 31. Isaías capítulo 40, versículo 30 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Senhor, abençoe a leitura da Tua palavra, ó Pai, que o Senhor venha falar através de mim e apesar de mim, ó Deus. Que essa palavra, ó Pai, possa se tornar não apenas um conhecimento, mas sim uma prática em nossas vidas. Essa é a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, me parece uma excelente ideia correr, não ficar exausto, andar e não me cansar. Quando a gente pensa no cansaço do corpo, é algo que cada um de nós conhece perfeitamente. Seja após um exercício, seja após um dia cansativo, ou até mesmo aquele cansaço de quem passa o dia inteiro na frente do computador. Um cansaço mental, um cansaço diferente. Nós conhecemos quando o vigor físico começa a nos trair, digamos assim. Quando você vai na academia e falha uma semana, quando você retorna parece que você nunca pisou lá dentro. Outro dia eu fui tentar fazer uma graça de colocar a ponta do dedo na ponta do pé. Quem disse que eu consegui? Nisso vem um senhor já com seus 70 anos, me olhou e ao invés de colocar a pontinha do dedo na ponta do pé, ele colocou a palma da mão no chão, sem dobrar aqui. E olhou para mim já com deboche e falou assim: esses caras novos não estão com nada. E ali, fiquei envergonhado com a minha falta de vigor físico. Mas esse não é nem de longe um dos nossos maiores problemas, quando se trata de vigor físico. Muitas das vezes, o vigor físico nos abandona através do dia mau. Quando o dia mau chega, os problemas chegam, e você começa a ficar remoendo aqueles problemas dentro do seu interior, e um problema físico começa a se tornar uma dor na alma. Não fica apenas ali no cansaço do dia, ele passa a ser um cansaço constante. Você deita, dorme 8 horas por noite, acorda cansado. Você não revigora, você não descansa. O cansaço se torna o seu amigo. Parece que Deus não se interessa mais na sua oração. Parece que o seu direito não é reconhecido por Deus. Parece que Ele se esqueceu de você. Se você tem se sentido assim, eu acho que vai ser interessante você olhar para os primeiros leitores dessa porção da Bíblia. Os primeiros leitores são aqueles citados lá no Salmo 137, aqueles que estavam assentados às margens dos rios da Babilônia, chorando com saudades de Sião, aqueles que penduraram as suas harpas, porque não queriam cantar, não queriam tocar as músicas de Sião para aqueles que os levaram cativos. Esses são os primeiros leitores dessa carta, dessa porção das Escrituras. Isaías escreveu em torno de 150 anos antes o que iria acontecer com o povo. O povo de Israel, o povo de Judá foi levado cativo à Babilônia. Por ali ficaram de cerca de 70 anos. E quando regressaram, encontraram essa porção da Escritura. Muitos vão chamar o capítulo 40 como o livro do consolo. Se você olhar na sua Bíblia, possa ser que esteja aí escrito algo parecido. Aqui na minha vai estar escrito consolo para o povo de Deus. Em algumas outras, apenas consolo. Então, o intuito era consolar esse povo que passou ali 70 anos longe de casa. 70 anos com o coração perturbado. 70 anos vendo os jardins da Babilônia, vendo os deuses falsos da Babilônia agindo e não encontrando a resposta do Deus de Israel. 70 anos esperando uma resposta. É esse o povo ao qual o Senhor fala em fortalecer. Uma nação cansada, sem vigor, sem perspectiva alguma. E o capítulo 40 é esse bálsamo. Mas antes de trazer esse bálsamo que está ao final, vem uma correção, vem uma terapia, vamos dizer assim,
teológica. Durante durante o capítulo 40, a gente vai ver o Senhor falando a respeito da fragilidade humana. Logo no início ele fala que o homem é como uma erva seca que se passa, basta um sopro e ele passará, mas a palavra do Senhor, essa durará eternamente. Ele fala também sobre a grandeza de Deus, que Deus perguntando a quem ele consultou, quem é a pessoa com a qual ele se consulta para poder fazer as coisas. Deus não precisa de nada disso, ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele é grande. Fala também sobre a tolice da idolatria. Ao ver ali as coisas todas acontecendo ao seu redor, o povo começa a querer fazer ídolos para si. Essa é uma das grandes tolices. Quando a gente não encontra a resposta ao qual a gente quer, e no tempo que nós queremos, o nosso coração tende a criar ídolos, porque o nosso coração ele é enganoso. Isso é uma grande tolice. Quando a gente olha na Bíblia e vê essa história se repetindo por diversas vezes, o povo de Israel saindo do caminho do Senhor, criando falsos ídolos, a gente pensa, nossa, mas que povo difícil. Só que se a gente pudesse olhar a nossa história lá do futuro para trás, a gente veria que somos iguais. O nosso coração é enganoso. E o diagnóstico dessa crise começa ali no versículo 27, que diz o seguinte: por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. No versículo 27, a gente entende que o Senhor fala para esse povo, mostra para eles, traz a memória deles, quem é o Deus ao qual eles servem. Está falando para eles aqui, olha, por que a sua queixa? Por que essa reclamação? É como um pai, uma mãe chegar para uma criança que está chorando ali, fazendo uma pirraça, digamos assim, porque não tem batata frita no almoço. Não tem motivo, tem um banquete na mesa, mas não tem a batata frita que ele quer. Ou não vai fazer o passeio na hora que ele quer. Qual é o motivo de você estar com essa birra? Isso é Deus falando para o povo. Olha quem eu sou o Deus de Israel, eu sou aquele que não se cansa, aquele que criou toda a terra. Esse é o Deus ao qual Israel se esqueceu. Se esqueceu porque se sentiu abandonado por 70 anos. Mas Deus tem os seus propósitos. Nós conhecemos qual foi o propósito de Deus com esse tempo de cativeiro na Babilônia. Mas, no que iremos falar aqui hoje, é sobre esse Deus que não se cansa. Esse Deus que não se cansa é quem pode nos fortalecer. Porque não tem como alguém te prometer renovo, alguém te prometer esperança, se Ele não é a fonte disso. Somente Deus pode nos oferecer isso. Somente Ele, porque é dele que vem a fonte de todo o renovo. Ele não precisa descansar. É isso que ele diz aqui. Ele criou toda a terra e mesmo assim não se cansou. Então, às vezes, você pode pensar que está amolando Deus com suas orações. Ah, isso deixa para lá, vou preocupar Deus com isso. Não, Deus tem mais coisa para resolver. Não, Deus não se cansa. Ele está atento a cada detalhe, a cada coisa de nossas vidas. E exatamente por ser esse Deus incansável, é que Ele pode trazer o renovo para nós. Somente dele pode vir esse renovo, somente de uma fonte que não seca. Aqui eu me lembro da mulher samaritana, quando Jesus fala para ela que ao beber daquela fonte ela não sentiria mais sede. Então, às vezes a gente busca algo para poder nos descansar. Eu estou tão cansado esses dias, a correria do dia a dia, eu mereço um descanso, eu mereço um final de semana sem o celular ligado. Ou eu mereço um final de semana na praia, descansando. Eu não estou falando que isso são coisas ilegítimas. O que eu estou dizendo é que a fonte ao qual você está procurando o seu descanso, a fonte ao qual você está procurando a renovação de suas forças, ela é momentânea. A fonte ao qual jorra a água, que mata a sede, ao qual você não vai precisar voltar para beber de novo, é Jesus Cristo. Somente nele
encontraremos o renovo para as nossas almas. Somente nele encontraremos o descanso. E então eu te pergunto, como você tem encarado esse Deus que nunca se cansa? Como tem sido a sua relação com esse Deus que não precisa descansar? No versículo 30, diz assim: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam. Essa é a palavra para nos lembrar que nós não somos super-homens. Aqui, ao ler sobre os moços e os jovens, o que vem no imaginário dos primeiros leitores é os soldados do exército. Esses eram os moços e os jovens ali relatados. Um soldado, a gente imagina com o seu vigor físico pleno, um atleta, para botar para o nosso dia de hoje, aproveitar aí o cenário da semana, a Copa do Mundo, é você imaginar um atleta de elite ali, um cara que está em pleno vigor físico, conseguindo exercer todas as suas funções, correndo, pegar as estatísticas dele em campo, são as melhores, desse vigor físico que está falando aqui. E a Bíblia nos diz que até mesmo essa pessoa em pleno vigor, ela vai quebrar, ela vai se cansar, ela vai cair. E isso é para nos lembrar que nós não somos super-homens. Tem muitas pessoas que são completamente autossuficientes, melhor dizendo, se acham autossuficientes. Você imagina uma pessoa que não depende de ninguém, não depende de ajuda de ninguém, se acha que ela própria se basta, se ela não se cansasse, se ela não caísse. Essa pessoa teria certeza que ela é seu próprio Deus. Ela não dependeria de nada. Muitas das vezes nós, apenas por não estarmos com nenhum problema muito sério, já deixamos de orar. E a gente volta para Deus apenas quando o nosso umbigo nos leva. Quando algo deu tão errado que a gente vai aumentar o nosso nível de intimidade com Deus. Imagine se você não se cansasse. Imagine se tudo estivesse dando certo. Você buscaria o Senhor com a mesma intensidade? Isso é para nos lembrar que nós não somos super-homens. Nós temos que nos lembrar isso a cada dia. Saber que não é uma punição, esse limite que Deus nos coloca. É pedagógico. É para que a gente possa olhar para a nossa fraqueza e reconhecer que somos dependentes de Deus a cada instante. A cada instante. Em qual área da sua vida você ainda tem tentado ser autossuficiente? Em qual área da sua vida você vai ter que ficar exausto para se lembrar que é Deus quem cuida de você? Qual área da sua vida? Pense. No versículo 31, a primeira parte dele, que diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Nós somos aqueles que esperam no Senhor. Aqui é um apontamento para Jesus, um claro apontamento para Jesus. É uma passagem messiânica, chamada assim. Nós somos aqueles que esperamos, aguardamos, ansiamos por Jesus, para que Ele possa nos trazer o renovo. Se a gente vai para o Novo Testamento, em Mateus, vai nos dizer que Jesus, Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus nos chama para esse renovo. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o mesmo contexto, é o mesmo convite de Isaías, que Isaías aqui escreve, é o mesmo convite que Jesus faz. Se você quer renovar as suas forças, vinde a mim, e eu lhes darei descanso, eu lhes darei o renovo. Esse é um convite de Jesus para nós. E isso não é um convite apenas do Deus aos recém-regressados da Babilônia. Esse é o convite de Deus aos seus filhos amados. Agora, nós não como escravos, mas como filhos. É um convite para a renovação das nossas forças. Seja no vigor físico, que muitas das vezes nos trai. Seja no vigor emocional, que se abala com cada notícia, com cada ligação, com cada dia mal, que parece que não vai ter fim. É no nosso vigor
espiritual, para que a gente possa buscar ao Senhor cada dia, mais e mais, que a gente possa exercer as disciplinas da fé, oração, jejum, leitura da palavra. Essa é a receita para o fortalecimento, né? Não para o fortalecimento muscular, mas para o fortalecimento espiritual. Esse é o convite de Jesus. Se estamos cansados, se estamos sobrecarregados, se estamos nos sentindo sem força, esse é o convite dele, que a gente se achegue a ele. O fardo dele é leve, é suave. Aqui é um convite para uma troca. Deixe as suas canseiras, deixe os seus medos e pegue o jugo de Jesus. Seguindo para a segunda parte, que diz: voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse voar como as águias, correr e não se cansar, correr e não ficar exausto, andar e não se cansar, é algo interessante. Quando a gente vai pensar em discurso, você sempre pega você vai chegar no que é mais difícil, digamos assim. Então, na lógica humana, deveria ser andar, correr e voar. O voar é o extraordinário. Mas, no reino de ponta cabeça, que é o reino de Cristo, é o contrário. O extraordinário para nós é o mais simples. E o ordinário, aquilo que é diário, é o extraordinário para Deus. É onde Ele mais vai nos ajudar. Então você olha aqui, voar como a águia. Olha, que coisa assim, surpreendente. Mas aqui está falando sobre a dependência. Você já observou uma águia voando? Tenta imaginar e traz à sua memória uma águia voando e um beija-flor voando. O beija-flor, ele bate as asas, eu não sei nem quantas vezes por segundo. Ele está ali se esforçando ao máximo. A águia não. Aqui para o contexto de Valadares é fácil da gente explicar. Existem as térmicas. Só você ver os paragliders aí voando, eles estão pegando as térmicas. São temperaturas mais altas que conseguem elevar tanto a águia, aqui é mais difícil de ver, mas a gente vê o urubu fazendo isso constantemente. Ele sobe rodando, sem bater a asa. Então é sem esforço próprio, sem mérito próprio. Apenas com Cristo te levando. Seja dependente de Cristo. Isso é o mais difícil. Você tentar parar de bater suas asas e fazer pelas suas próprias forças. Descansar no Senhor e confiar que Ele está no controle. O correr sem se cansar é o fôlego que a gente precisa diário ali para desenvolver alguns projetos, fazer algumas coisas ao qual a gente quer correr e não está dando conta. Agora, no ordinário, esse é o mais difícil. O caminhar, todo dia, o cotidiano, as mesmas coisas, esse é o mais difícil. É aí que a gente mais precisa de Deus, para que a gente não se canse da rotina, para que a gente possa aprender a ver Deus em cada coisa. Aqui até indicar um livro muito bom, acho que eu já falei sobre ele, Liturgia do Ordinário. É um livro excelente para que trata a respeito disso, de a gente ver Deus em cada detalhe. Não passar um café, não arrumar uma cama, nessas pequenas coisas, Deus está ao nosso lado, sempre. Essa renovação das nossas forças, a gente pensa muito no individual. Ah, Senhor, renova minhas forças, eu estou tão abatido. Mas aqui Deus está falando, através do profeta, para uma nação, para um povo. Então nós, enquanto comunidade de fé, temos que ansiar por esse renovo do Senhor, em comunidade. Deus não vai renovar as suas forças apenas para que você se sinta melhor. Para que você, como se fosse uma injeção de B12. Não é essa a ideia. O renovo do Senhor na sua vida é para que você faça parte de uma comunidade de fé e faça diferença na sua comunidade de fé. Para que assim, a comunidade seja renovada. Não adianta nada você ser renovado para você mesmo, ficar em si mesmado. O renovo é para que a gente possa trazer para a comunidade aquilo que Deus tem feito em nós. Essa é a ideia. E eu te pergunto, antes de nós concluirmos, como você tem dependido de Deus no cotidiano e na comunidade? Como tem sido a sua dependência de Deus? Como tem sido a sua confiança nele? Para concluir, para ficar na nossa mente apenas 3 coisas: entender, confiar e descansar. Entender que Deus está e sempre esteve no controle absoluto. Mesmo quando aquele povo passou por 70 anos, sem saber muito bem quando eles voltariam para Sião, Deus estava no controle. Isso é fundamental.
confiar que Ele vai agir. Não é no seu tempo, não é da maneira que você quer, mas Ele vai agir. E tenha em mente que o Senhor conhece o melhor para nós. Pode não ser aquilo que você planejou, como você sonhou, mas saiba que os planos dele são muito melhores do que os nossos. Jeremias vai dizer que os pensamentos do Senhor são pensamentos de bem e não de mal. Confie no Senhor. E terceiro ponto, descansar. Esse é o mais difícil. Você descansar e confiar que o Senhor vai fazer. Tirar o peso das suas costas. Parar de ficar igual o beija-flor lá, batendo asa, como um louco, tentando resolver tudo pela força do seu braço. Descanse no Senhor. O Deus que renova as suas forças não dorme, não se cansa, e Ele já está no amanhã. Pare de se preocupar com aquilo que está por vir. Deus já está lá. Eu não estou falando para você ser negligente e não fazer planos. Eu estou falando para você parar de deitar a cabeça no travesseiro e não conseguir dormir preocupado com o que vai ser. Deus já está no amanhã. Confie nele, descanse nele. E, concluindo, gostaria de fazer um convite aos irmãos para que a gente não volte para nossas casas com os mesmos fardos que a gente chegou aqui. Para que a gente possa aceitar esse convite de Jesus, de trocar os nossos fardos pesados, de trocar os nossos medos, as nossas culpas, os nossos anseios, a nossa fraqueza com Ele, pois o fardo dele é leve e suave, e Ele vai nos fortalecer na nossa fraqueza. Como você se sentir melhor, seja sentado como está, em pé, de joelhos, convido vocês para a gente estar fazendo uma oração. Senhor meu Deus, obrigado, ó Pai, por falar aos nossos corações, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por ser um Deus presente em nossas vidas. Obrigado, Pai, por nos trazer o descanso, o refrigério às nossas almas, ó Pai. Mesmo quando tudo parece que não vai dar certo, mesmo quando a nossa mente nos engana, ó Pai, o Senhor está lá. Ó Deus, quando a ansiedade do amanhã nos encontrar, ó Pai, traga em nossa mente, ó Pai, essa palavra, que o Senhor já está cuidando do amanhã, ó Pai, que o Senhor é o Deus, ó Pai, que não se cansa, que o Senhor é o Deus criador dos céus e da terra, ó Pai, onisciente, onipresente, onipotente. Traga-nos, ó Deus, o renovo das nossas forças, ó Pai, para que juntos possamos seguir em comunidade, proclamando o Teu nome, trazendo glória ao Teu nome, ó Pai. Ó Deus, se há alguém aqui hoje que está sofrendo, ó Pai, da angústia, de dores na alma, que o Senhor possa trazer o renovo, o refrigério, ó Pai, em nome de Jesus. Que nessa noite já possa deitar e dormir um sono que vai restaurar, ó Pai, que não seja um sono apenas à base de medicamentos, mas sim um sono que trará restauração. Nós cremos, ó Pai, que assim o Senhor fará. Em nome de Jesus. Amém.